Olá, eu sou o professor Alberto Veras e hoje vamos estudar as diferentes modalidades dos títulos executivos. Em momento anterior, vimos que o título executivo pode ser judicial, conforme o artigo 515 do CPC, ou extrajudicial, nos termos do artigo 784. Somente a execução fundada em título extrajudicial dará ensejo a um novo processo, ao passo que a fundada em título judicial implicará apenas uma fase subsequente de cumprimento de sentença. O procedimento do cumprimento de sentença, fundado nos títulos judiciais, vem estabelecido nos artigos 513 e seguintes do CPC, enquanto a execução fundada nos títulos extrajudiciais é disciplinada pelo livro 2 da parte especial do CPC. Os títulos judiciais são aqueles previstos em lei e produzidos no exercício da jurisdição. O artigo 515 estabelece o rol dos títulos executivos judiciais, ou seja, as decisões que permitem a instauração da atividade jurisdicional executiva, e são os seguintes: as decisões proferidas no processo cível que reconheçam a exigibilidade de obrigação de fazer, de não fazer, de entregar coisa ou pagar quantia. A decisão homologatória de autocomposição judicial, a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza, o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal, o crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial, a sentença penal condenatória transitada em julgado, a sentença arbitral, que é a única hipótese de título judicial não criado por um juiz, a sentença estrangeira homologada pelo STJ e a decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur à carta rogatória pelo STJ. A característica comum a todos esses títulos é a identificação da norma jurídica individualizada que atribua a um sujeito o dever de prestar, fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia, em uma decisão jurisdicional. Já os títulos executivos extrajudiciais, que estão previstos no artigo 784 do CPC e em diversos dispositivos da legislação extravagante, são documentos que, pela forma com que são constituídos e pelas garantias de que se revestem, gozam, segundo o legislador, de um grau de certeza tal que permite a instauração da execução sem uma prévia fase cognitiva, e a execução fundada nesses títulos implica sempre um novo processo, no qual o executado poderá se defender por embargos. São 12 os títulos executivos extrajudiciais nos termos do artigo 784 do CPC, e são os seguintes: a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque, que são os títulos de crédito aos quais a lei atribui eficácia executiva, a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor, lavrado por tabelião ou funcionário público no exercício das suas funções, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, no qual ele reconheça uma obrigação de pagar, fazer ou não fazer, ou entregar coisa, o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal, o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução, que representam direitos reais de garantia acessórios a uma obrigação principal, o contrato de seguro de vida em caso de morte, o crédito decorrente dos contratos de foro e laudêmio estabelecidos antes de 2002, o crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio, a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, correspondentes aos créditos inscritos na forma da lei, o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em Assembleia Geral, desde que documentalmente comprovadas. A certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por elas praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei,
e todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribui força executiva. E aqui encerramos o nosso estudo de hoje e em sua área do aluno você encontrará material didático relativo a esta aula que traz maiores informações sobre os tópicos aqui estudados. Persista em seus esforços. Alguns dias são cansativos, porém com determinação virá a recompensa. Até a nossa próxima aula e bons estudos!